E acompanhando a viagem do presidente aos Estados Unidos, o repórter da Bandeirantes, correspondente Estevan Ticoni. Bom dia, Ticoni. Bom dia, Zé Paulo. Aqui em Miami, 7 horas e 21 minutos. O presidente Jair Bolsonaro tem agenda cheia hoje por aqui, viu, Zé Paulo? Já, por volta das 8h30 da manhã, ou seja, daqui 10 minutos, horário aí de Brasília, 7h30 aqui de Miami, ele deve se encontrar com o senador Marco Rubio, em seguida com o senador Rick Scott, que foi ex-governador da Flórida, e também com o prefeito de Miami, Francis Suárez. Na sequência, ele participa do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos, onde vai buscar e conversar com investidores e também fortalecer a relação comercial entre os dois países. No período da tarde, ele deve se encontrar com populares, vai se encontrar com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. De acordo com informações oficiais, só aqui na Flórida são cerca de 300 mil. Ontem, Bolsonaro visitou a base do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, aqui em Miami, e assinou um acordo com o país de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação na área de defesa, uma área onde os Estados Unidos investem muito, cerca de US$ 1 trilhão nos últimos anos, e o Brasil quer participar disso também. O Jair Bolsonaro encerra a visita dele aqui à Flórida na terça-feira. Amanhã, pela manhã, ele tem um outro importante evento aqui em Miami e depois parte para Jacksonville, onde vai visitar a fábrica da Embraer. Depois ele volta ao Brasil. No sábado, quando chegou, ele se encontrou com o presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, que fica a cerca de 150 quilômetros aqui de Miami, e os dois, mais uma vez, reafirmaram a parceria entre os dois países. A comitiva do Bolsonaro por aqui, Zé Paulo, tem 22 pessoas, são 4 ministros, 2 senadores, 2 deputados, entre eles o filho dele, Eduardo, e tem até um governador, Ratinho Júnior, do Paraná, que ficam com o Bolsonaro por aqui e se dividem nesses eventos que estão acontecendo. Bom, de importante, o que você destaca das conversas com o presidente? Porque nós temos uma sensação sempre, viu? Quando se fala em acordo Brasil e Estados Unidos, geralmente nós entramos com o traseiro, né, Ticoni? Esse acordo de ontem, pelo menos pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro de Defesa de Estado, Fernando Azevedo e Silva, que os dois estão aqui, foi muito comemorado, porque, segundo eles, é um acordo inédito. Poucos países têm esse acordo na área de defesa com os Estados Unidos. Como eu disse, os Estados Unidos investem trilhões de dólares na área de defesa, na área militar aqui. Então, o Brasil comemorou muito essa possibilidade de fazer parcerias. Como eu disse, é uma possibilidade, né? Um acordo para pesquisa mais na área tecnológica, de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação, para que eles possam, quem sabe, fazer coisas juntos e aí, claro, o Brasil receber esse investimento dos Estados Unidos. Aqui na Flórida, a parceria é muito forte, né, Zé Paulo? São bilhões de dólares por ano em que Brasil e Flórida fazem na parte do comércio, não só na área de turismo. O Brasil é o terceiro país que mais manda turistas para o estado, só fica atrás do Canadá, evidentemente, que é aqui do lado, e do Reino Unido, mas Brasil e Reino Unido, um ano cada um. Então, são cerca de 1 milhão de brasileiros que vêm à Flórida todos os anos, então tem essa relação comercial muito forte, e o Bolsonaro está por aqui para estreitar ainda mais essa relação e buscar investidores para o Brasil também, algo muito importante nessa viagem. Mas todo esse movimento não implica, né, num afrouxamento das exigências para o visto americano, né? Essa parte é mais complicada, né, Zé Paulo? É mais complicada. Aliás, a gente teve um recorde nesses últimos meses aqui de vistos negados, não só para brasileiros. Depois da chegada do Donald Trump, especialmente, o negócio nunca foi simples, né? Mas está mais complicado, as exigências são maiores, então essa é uma outra área. Para visita, não é tão complicado assim, para quem quer fazer turismo, mas o visto permanente, o tão sonhado Green Card, para muita gente, esse não deve ter muita mudança, não, embora tenha essa boa relação entre os dois países, viu, Zé? Não, e volta e meia eles mandam um avião cheio de brasileiros para cá, né? Geralmente para Minas Gerais. Exatamente. Minas Gerais tem muita gente aqui na Flórida, especialmente nessa parte próxima a Miami, Palm Beach, tem muita gente que veio de Minas Gerais, mas já há muito tempo, há 20, 15 anos. Hoje em dia tem muito brasileiro que tenta ainda, a gente mora por aqui, conhece bastante gente que está aqui, que tenta chegar para morar definitivamente, mas tem muita gente fazendo bate-volta assim, viu, Zé? Não só pela questão do visto, mas pela questão econômica, porque o dólar subindo cada vez mais. Tem muita gente que mora aqui, mas ainda vive do seu negócio no Brasil e não está conseguindo segurar as pontas.
Bom, você deu a hora aí, uma hora a menos. É que ontem entrou o horário de verão aí nos Estados Unidos, né, Ticone? Exatamente, Zé Paulo, exatamente. De sábado para domingo, a gente adiantou o relógio 1 hora por aqui, portanto agora temos apenas 1 horinha de diferença aí para o horário de Brasília. E por conta disso, a Bolsa de Valores aqui do Brasil vai funcionar uma hora a menos, das 10 às 17, até sexta-feira, das 10 às 18, por causa desse horário de verão nos Estados Unidos. Um abraço, Ticone, até daqui a pouco. Obrigado, Zé Paulo, um abração para você também, até mais. Zé Paulo, essa viagem do presidente, como eu destaquei no início do programa, foi muito mais importante do que foi divulgado, né, do que fez parecer o próprio governo brasileiro. Enfim, pelo menos eu não tive nenhum acesso prévio de informações, né, sobre o que acabaria acontecendo. Mas eu tenho a impressão que a coisa mais importante é não apenas a reafirmação do governo americano no apoio ao Brasil para o ingresso, né, para o processo de ingresso na OCDE, mas também no início de tratativas para um acordo bilateral, um acordo comercial bilateral entre os dois países. Bilateral, é claro, entre os dois países, mas um acordo de livre comércio, né? É importante porque o mercado dos Estados Unidos é o maior mercado do mundo, pelo menos é o maior mercado consumidor do mundo. Os Estados Unidos consomem 3 vezes mais do que a China, por exemplo, 4, 5, 10 vezes mais do que alguns dos países mais, eu estou falando em termos per capita, né, do que países europeus. Portanto, assim, quem tem o que vender e puder colocar os seus produtos no mercado americano, isso é uma grande notícia. E se esse acordo um acordo de livre comércio, portanto, permite não apenas que o Brasil coloque os seus produtos lá fora, como também os americanos coloquem os seus produtos aqui nos Estados Unidos com restrições levantadas, né, do ponto de vista alfandegário, etc. E isso é bom para todo mundo. Eu acho que é bom para os produtores brasileiros, para os fabricantes brasileiros. Os produtos brasileiros terão, portanto, acesso ao mercado americano. Acho que é muito importante mesmo isso. Esse jantar de sábado teve lá gente da maior relevância do ponto de vista empresarial e político dos Estados Unidos, né? A gente assistiu, também o presidente levou uma comitiva razoavelmente importante, incluindo ministros, 4 ministros, como foi dito na reportagem pelo Tipone, e com isso acabou, enfim, repercutindo lá, né, do ponto de vista dos acordos. Teve até uma coisa curiosa, que foi um tweet do ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, né, que é muito popular nos Estados Unidos, e ele inclusive chamou o presidente Bolsonaro de herói e criticou a imprensa por não reconhecer os avanços do governo dele, o combate à corrupção, etc. Foi um sábado para o Bolsonaro não esquecer.